Boa noite, a paz do Senhor, queridos. Chegamos a mais um culto nosso de quarta-feira. Que o Senhor venha nos agraciar e nos surpreender e trazer da parte dele tudo aquilo que ele tem para nós nessa noite, amém? Eu queria que você abrisse aí os seus salmos, número 24, que diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Aleluias! Que nesta noite o Rei da Glória possa entrar aí no seu lar, no seu coração, como diz aqui o Salmo de Davi, que esse é o Rei da Glória. Quem é ele? O Senhor forte e poderoso, poderoso na batalha. De quem é esta batalha? É do Senhor. Que nesta noite, queridos, o Rei da Glória entre na sua casa, entre na sua vida, entre no seu coração. Entrega ao Rei da Glória todas as coisas. Que nesta noite, você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, peça ao Rei da Glória, peça ao Senhor Jesus que venha e traga sobre ti este batismo do Espírito Santo, que renove os dons espirituais sobre a sua vida. Vamos orar neste momento? Senhor Jesus, te pedimos nesta noite, ó Pai. Senhor, estamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, entra, ó Rei da Glória, na nossa vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, traz o renovo sobre as nossas vidas. Renova, Senhor amado, todos aqueles que estão, Senhor, caídos, todos aqueles, Senhor amado, que estão desanimados. Traga o teu renovo nesta noite, ó Pai. E aqueles ainda que não têm, Senhor, o batismo com o Espírito Santo, que, Senhor, nesta campanha possa receber de Ti, Senhor, esta bênção, Pai. Oh, Jesus, queremos nesta noite, Senhor, receber, Senhor, a Tua palavra, Senhor, os louvores, receber, Senhor amado, a ministração, que o nosso coração esteja em paz, que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração seja uma terra arada para, Senhor amado, cair esta semente e que possa frutificar. Espírito Santo, vai em cada casa nesta noite, invada cada família. Espírito Santo, vai de encontro em cada coração. Senhor, que possamos de verdade, ó Pai, nesta noite, Senhor, com o nosso coração aberto, Jesus, Senhor, ouvir a Tua voz, entregar a Ti, Senhor, entregar a Ti a nossa vida, a nossa família, Senhor amado, entregar nas Tuas mãos e confiarmos em Ti, porque Tu és o Rei da Glória, Tu és o Rei das nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos glorificar ao Senhor nessa noite.
toda ciência, dono de toda sabedoria e de todo poder. Nós vamos pedir nessa noite que Ele nos dê de beber da água da fonte da vida. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou com seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então diga: dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Nós vamos declarar nessa noite que Ele é dono de toda a ciência, de toda a sabedoria e de todo o poder. Dá-nos de beber, Senhor. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou com seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então levante suas mãos e diga: dono, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica
vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Será que você pode dar um glória a Deus, a esse Deus nessa noite? Tu és Jesus. Dê o poder a Ele nessa noite, diga: dono de toda a ciência, sabedoria, ó, dá-me água da fonte da vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos pedir. A presença do Senhor, na verdade, já está neste lugar. Amém? Mas nós vamos nessa noite pedir que a presença dele se manifeste no nosso meio. Através do quê? Através de línguas, através de choros, através de mãos levantadas, através do nosso glória a Deus, do nosso aleluia. Então nessa noite nós todos juntos, olha como a igreja está bonita, se você puder olhar aí para o lado. Se você puder olhar aí para o lado, imagina todos nós como um único corpo, levantando uma única voz ao Senhor Jesus, dizendo: Tu és tudo o que eu mais quero, nós queremos a Tua presença neste lugar, amém? Comece a glorificar o nome dEle nessa noite. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui.
comece a glorificar o nome do Senhor nessa noite. Abre a tua boca e comece a glorificar o nome do Senhor nessa noite. Queremos a tua presença, Senhor. Queremos a tua presença, Senhor. Queremos a tua presença. Queremos só a tua presença, Senhor, nada mais. Nada mais do que a manifestação da tua presença nessa noite. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Vamos dizer, deixa queimar, 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 deixa queimar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Diga isso nessa noite, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Se você tem, você diga nessa noite, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Levante suas mãos e diga, deixa queimar, 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 deixa queimar. Você tem fogo nas suas mãos nessa noite.
Levante as suas mãos nessa noite. Levante as suas mãos nessa noite. Há fogo nas suas mãos nessa noite. Se você crê nisso, levante as suas mãos. E você vai apontar para essa igreja como um ato profético e dizer: deixa queimar na tua vida, nesse corpo, nessa igreja. Nós vamos declarar: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Diga: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mais alto, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu não canso de cantar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. Levante sua voz e diga: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Olha o que você está dizendo: parece, mas eu estou guardado por
limitado, mas estou guardado por ti. É assim que eu uso minha terra. É assim que eu uso minha terra. Assim que eu uso minha terra. É assim que eu uso minha terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à leitura da palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale comigo, com você nessa noite, né? Nós já fizemos a abertura do culto, tivemos o louvor. E agora é hora de aprendermos juntos com a palavra de Deus, né? Nós temos a Bíblia como nossa regra de fé. E a palavra diz, né? E tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. E quem trabalha o nosso coração, quem molda o nosso coração, quem aprimora o nosso coração, quem mostra os caminhos da vida para o nosso coração, é a palavra de Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é afinar esse instrumento de Deus na vida da gente, que é o nosso coração. Então, quando nós entregamos esse instrumento na mão daquele que é o afinador oficial, né? Então esse instrumento ele toca com uma beleza, os caminhos da vida ele fluem, né? E aquele que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vem fazer parte da vida conosco. E nós vamos falar disso nessa noite. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, no versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Nós vamos ler até o versículo 31, no 32. Amém? Todos acompanhem com a sua palavra na mão. E diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, a tua palavra. Essa palavra aqui, Senhor, é da onde vêm as fontes dos caminhos da vida. Tu és aquele que aponta a nós o caminho, tu és o próprio caminho. Então vem, Senhor, pelo teu Espírito Santo, abrir o meu coração, o coração de cada irmão que está agora assistindo, Pai querido. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, nos ensine, fale conosco pela tua misericórdia, Senhor. Queremos ser ensinados, queremos aprender mais de ti,
queremos ser, Pai querido, fortalecidos na Tua palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos aqui prontos, Senhor Deus, para ouvir o Teu falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, os discípulos, eles caminhavam com Jesus em todo o tempo e eles haviam acabado de ver Jesus operar um milagre da multiplicação dos pães e os discípulos, eles ainda não haviam assimilado muito bem aquilo. Eles não haviam ainda entendido o que estava acontecendo. Jesus operou um milagre grandioso, um milagre capaz de fazer com que os homens pudessem se alimentar de tão pouco que ali estava, multiplicando os pães, 5 pães e 3 peixinhos, 2 peixes, com a multidão. E então todos foram alimentados e puderam se maravilhar ali com aquilo que Jesus havia feito. A palavra diz que os discípulos, eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, tamanha a multiplicação que aconteceu neste milagre que Jesus operou ali. E aí então, seguindo logo após isso, Jesus diz aos discípulos, insistindo com ele para que eles entrassem no barco e fossem na frente dele. Jesus ele queria se retirar para orar, como ele fazia sempre. Ele se retirava sozinho, e a palavra diz que Jesus ele foi até um monte e ficou ali, sozinho, orando, falando com Deus. E os discípulos foram para o mar. E o tema dessa mensagem, queridos, eu coloquei como os propósitos de Deus na tempestade. O que Deus faz na tempestade. E Jesus, ele trabalha os seus na tempestade. E então nós vemos que aqui Jesus ele está justamente iniciando essa obra de fortalecimento da fé na vida dos seus filhos. Então, Jesus, com esse propósito, envia eles e eles então vão ao alto mar. A palavra diz que Jesus precisou insistir com eles para que eles fossem. E aí então, ao anoitecer, o barco, a palavra diz que o barco já estava a uma distância considerável da terra. Então, queridos, agora os discípulos estão em um barco em alto mar. E um barco em alto mar, eu já tive uma oportunidade na vida de estar, não em alto mar, mas numa boa distância da praia, da terra firme. E é engraçado porque você está, de repente, num barco e a sua volta só água, né? É água, não tem terra firme, é fundo. Então a única segurança que você tem naquele momento é aquele barco. E qualquer coisa que acontecesse, de repente cair naquela água, você não tem no que se segurar, né? Então uma situação bem complicada. Imaginem os discípulos naquela época em alto mar, a uma distância considerável já da terra firme. Era de madrugada, talvez depois das 3 horas da madrugada, mais ou menos, e eles estavam lá e a tempestade castigava o barco. Ventos fortes, ondas, as ondas se chocavam contra o barco e os discípulos estavam ali sozinhos. Mas os discípulos, de repente,
no meio de tudo isso, eles veem alguém caminhando no meio do mar. E eles já atemorizados, né, com o fato de estarem longe da terra firme, estarem em alto mar, com ventos fortes e ondas castigando o barco. Agora eles imaginam ter uma miragem, ou estão vendo coisas. E a Bíblia fala que eles tomaram um susto ao ver aquilo, de maneira que eles começaram a gritar e achar até inclusive que era um fantasma. E aí, imediatamente, assim que eles gritaram, o Senhor então se apresenta a eles e diz imediatamente para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. E aí, nesse momento, Pedro, ele diz: Senhor, então se és tu, manda-me ir a teu encontro. E Jesus diz então: venha, Pedro, venha. E Pedro então ele vai, mediante o mandamento de Cristo, ele vai caminhando pela água, por cima da água. E aí, a palavra diz que Pedro, enquanto caminhava pela água, de repente ele repara no vento, e aí ele afunda. E ele então, naquele momento que ele está ali se afundando, ele grita: socorre-me, Senhor. E Jesus então estende as mãos, vai lá e resgata Pedro. Irmãos, quantas vezes a gente se vê, ou talvez você possa estar passando por uma situação assim neste momento. O Evangelho, querido, a palavra de Deus, ela é aquela que trata de mim e trata de você. O Evangelho é aquele que fala comigo, que fala com você, porque o Evangelho é a palavra de um Deus que nos conhece como ninguém. Ele é a palavra de um Deus apaixonado pela sua criação e que deseja a salvação. Então, muitas vezes, nós nos vemos numa situação como essa. De repente, vem uma tempestade na vida, de repente, os ventos sopram forte, as ondas castigam, né? E a gente se sente como em alto mar, sem ter em que se segurar, sem ter a terra firme para poder firmar os pés. E a gente muitas vezes se faz de forte, né? E só Deus sabe do teu coração, de você. Então, as situações da vida, elas acontecem o tempo todo. E muitas vezes a gente está numa situação dessa, já passamos por uma situação dessa, ou talvez iremos passar. Poxa, irmão, você fala isso? Sim, porque todos passamos por situações difíceis na vida, querido. E nós, muitas vezes, nós cristãos, imaginamos que as coisas não acontecem conosco. E a gente passa, sim, por situações muito difíceis. Então, nessa palavra, querido, a gente vê que os discípulos estavam passando por todo esse turbilhão, mas foi o Senhor quem mandou e insistiu que eles fossem. Foi o Senhor quem disse a eles que fossem à frente. O Senhor os colocou no barco para que eles fossem ao alto mar e passassem por aquilo. Por isso, o tema da mensagem, os propósitos de Deus nas tempestades. O que Deus, o Senhor, faz conosco, como é que Ele trabalha conosco nas tempestades. Os discípulos agora estão lá no alto mar, com medo, mas eles não estão só. Por quê? Porque agora eles estão vendo alguém vir ao encontro deles. Significa, queridos, que eles nunca estiveram só. Eles nunca estiveram à mercê
Por quê? Porque o Senhor os conhece. O Senhor foi quem enviou eles àquela situação. E Jesus, quando Ele dá uma palavra a você, Ele não te deixa sozinho, Ele não nos deixa só. A palavra do Senhor não mente. Jesus, Ele é confiável. Jesus é aquele em quem nós podemos depositar totalmente a nossa fé. É aquele que nós podemos sim botar fé, porque a palavra dele é verdadeira. Então, quando ele fala conosco, nós precisamos ter em mente a necessidade de confiarmos. Nós precisamos ter em mente a necessidade, queridos, de ter fé. Os discípulos não estavam só. E Jesus vai ao encontro deles. Jesus vai aonde eles estão, mesmo em alto mar. De repente, Jesus chega caminhando pelo mar. Jesus, Ele é Deus, queridos. Jesus Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem o poder nos céus e na terra. Ele é aquele que venceu a morte. Jesus é aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, esses homens agora estão nessa situação, mas o Mestre está chegando. Talvez, querido, você esteja passando por isso, ou talvez no dia que essa situação bater na sua porta, lembre-se que Jesus não deixa e não abandona os seus, mas Ele tem sempre um propósito em meio à tempestade. No momento que isso acontece, o que a gente deve perguntar é o que é que Deus quer nos mostrar por meio disso. E aí então, os discípulos, eles estão apavorados quando Jesus aparece, eles estão desesperados, gritando e achando que era um fantasma. Mas Jesus vai e diz para eles: coragem, coragem. E queridos, coragem significa firmeza, significa energia diante das dificuldades. Coragem não significa ausência de medo. A coragem significa mais ou menos, né, às vezes as pessoas dizem, se está com medo, vai com medo mesmo, né? Mas o medo, a coragem, aqui no bom sentido. A coragem de fazer a coisa certa, a coragem de obedecer, a coragem de confiar, a coragem de permanecer firmes, de não esmorecer, de não enfraquecer. Então, Jesus diz para eles: coragem. E aí então, Jesus diz também para eles: sou eu. Ele diz coragem e ele se apresenta. Então ele é aquele que encoraja, e encoraja com a presença dele. Criem coragem, fiquem firmes, permaneçam firmes, tenham a energia de vencer o perigo, porque sou eu quem estou aqui, eu estou presente. E ele fala então: não tenham medo, né? Não tenham medo, fiquem em paz, porque eu estou aqui. E ele está então se apresentando como eu. Então, queridos, Jesus é aquele que não nos deixa na tempestade. Ele não nos deixa só. Nós precisamos treinar o nosso olhar, treinar a nossa vida através das disciplinas espirituais, da oração, da leitura da palavra, do jejum, da meditação, do silêncio, que nós precisamos cultivar, querido, a intimidade com Deus, para que nós possamos ter esse olhar e esse espírito preparado para que no momento que as dificuldades aparecerem, nós vencermos, termos coragem, obedecermos ao Senhor, porque o Senhor ordenou: tenham coragem. E aí então Pedro, ele é encorajado imediatamente pelo Senhor. Olha só, Jesus acabou de dizer: coragem, tenham firmeza, né? Tenham energia. E aí Pedro então diz: Senhor, se é o Senhor, olha só, se é o Senhor, então manda-me ir até o Senhor. E Pedro teve coragem de fazer esse pedido ao Senhor. E Jesus então diz: venha, Pedro,
venha. E aí Pedro, então, ele sai do barco, põe os pés nas águas, ele então sente a firmeza na água e vai andando. Então, queridos, olha só, o Senhor, ele se apresenta na tempestade. Às vezes a gente sabe que ele está presente na tempestade, e mesmo sabendo da presença dele nas tempestades, nós precisamos vigiar, precisamos permanecer orando. A palavra diz que Pedro está andando sobre as águas. E Pedro, querido, ele fez algo que é totalmente contra a lógica, é totalmente contra a razão. Pedro está andando sobre as águas. Pedro só fez isso porque ele fez em obediência ao Senhor, que disse, venha Pedro. Pedro pisou sobre as águas confiando na palavra do Senhor, que disse, venha Pedro. E olha que Pedro, encorajado pelo próprio Senhor, ele diz, Senhor, manda-me que eu vá. É como Pedro estivesse dizendo, Senhor, eu só posso ir se o Senhor mandar. E aí Deus, o Senhor Jesus vai e diz, venha. E mediante a palavra dele, Pedro vai. Pedro caminha sobre as águas e vai em direção ao Senhor. Então, nessa caminhada, a palavra diz que Pedro, ele repara no vento. Ele olha para o vento. E no momento que ele olha para o vento, ele afunda. No momento que Pedro, ele contempla o vento, que ele olha o que está acontecendo, a tempestade, então ele já não tem mais a firmeza de estar sobre as águas. Então ele afunda. Então, queridos, nós precisamos nos atentar de não olharmos para as circunstâncias, porque Jesus é aquele que tem todo o poder. Jesus é aquele que tem todo o poder. Isso não significa que ele ignora os nossos sentimentos, ele ignora aquilo que a nossa humanidade nos proporciona, né, em muitas situações. Mas Jesus, com tudo isso, ele diz, coragem, firmeza, tenha energia para vencer, né? Então, ele se apresenta, sou eu estou presente. E então, ele se coloca como aquele que é o responsável, como aquele que assume as consequências da nossa vida. Jesus é quem garante, querido, a vitória para a gente. E aí, então, Pedro, ele afundando, Pedro aquele que olhou para as circunstâncias da vida, e então ele cai. Pedro, ele grita, Senhor, socorre-me. Quantas vezes, queridos, nessas situações em que, de repente, a gente olha as circunstâncias da vida e aí cai na fé, né? De repente desvia, se afasta, de repente não quer mais saber de Deus, de repente não quer mais buscar o Senhor, endurece o coração, se debate na água, está afogando, a situação está ficando cada vez mais difícil, sufocante, mas não consegue, não grita socorro pelo Senhor. Pedro está agora, ele acabou de se afundar, ele se afundou porque ele não confiou na palavra do Senhor. Nem mesmo assim, nem mesmo isso foi suficiente para fazer com que Pedro não fosse tão orgulhoso. Pedro imediatamente diz, Senhor, socorre-me. E aí o que a palavra diz que imediatamente, o Senhor Jesus estende as mãos e socorre Pedro. E aí o Senhor entra no barco com Pedro e os discípulos, e a palavra fala que a tempestade ela se acaba. Então tudo se faz em paz. Os ventos se acalmam, o mar, e agora tudo está em paz. O Senhor Jesus, ele está no barco. O Senhor Jesus, ele está presente. O Senhor Jesus está com ele. Então, queridos, às vezes nós vacilamos por não confiar no Senhor. Vacilamos por duvidar da palavra de Deus. Vacilamos por olhar para as circunstâncias e não por aquilo por que Deus está nos ensinando, nos ordenando.
o que aconteceu, o que é que acontece que endurece o nosso coração? O que é que a gente está ouvindo? Do que a gente está se alimentando? Porque a palavra diz que as más conversações corrompem o que é bom. Muitas vezes, queridos, nós ouvimos a palavra, muitas vezes nós convivemos com os irmãos, nós nos alimentamos da palavra, a gente tem os nossos momentos de oração, mas também temos o nosso momento de vivência, né? De contemplação, de desfrutar aquilo que Deus nos proporciona. Tudo isso enche o nosso coração da presença de Deus. Mas a palavra diz, né? As más conversações corrompem o que é bom. Então, endurece o nosso coração. Daqui a pouco a gente já não quer mais ouvir. Daqui a pouco a gente já não tem mais aquela sensibilidade de contemplar o bem de Deus. E aí a gente não consegue nem pedir socorro. Mas, querido, nessa noite, o que você está vendo, nós estamos vendo, é que se você tiver a humildade de pedir socorro, o Senhor imediatamente estende as mãos. Pedro pediu socorro, Senhor, socorre-me. E aí Jesus estende as mãos para ele e fala, Pedro, por que é que você duvidou? Homem de pequena fé. E aí, queridos, o que a gente aprende com isso é que nós não devemos duvidar. O que a gente aprende com isso é que Jesus ele nos ensina a ter coragem e não ter medo. Jesus ele fala que ter medo, né, o medo de obedecer a Ele é o que Ele chama de dúvida. O medo de obedecer ao Senhor é o que Ele chama de dúvida. Porque Jesus falou, venha. Jesus não disse, olhe para as circunstâncias. Ele não disse, olhe para o vento, olhe para os mares. Porque com o vento, com os mares, com tudo, Jesus estava sobre as águas. E o mesmo que estava andando sobre as águas é o que está mandando Pedro caminhar sobre as águas. Então, queridos, Jesus ele agora entra no barco e a palavra diz, no versículo 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A tempestade, querido, revelou aos discípulos que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. A tempestade fez com que os discípulos tivessem a certeza, Jesus é o Filho de Deus. A tempestade fez com que a salvação se firmasse mais ainda no coração dos discípulos. Jesus é o Filho de Deus. A tempestade, tudo isso que se passou, todas essas coisas que aconteceram, fez com que os discípulos admirassem mais ainda ao Senhor. Fez com que os discípulos adorassem ao Senhor. Então, queridos, o que a gente aprende é que os discípulos eles tiveram, com tudo isso, um intensivão da fé. Aquele curso da fé, aquele aprendizado, como a gente chama na comunidade, né? Nós temos não a escola bíblica, né? Mas a escola da vida, porque no final das contas o que importa é aquilo que a gente pode realmente usar na vida. E o que os discípulos tiveram foi um aprendizado em vida, né? Um aprendizado no percurso, no decorrer da vida, nas situações da vida. E Jesus, ele é aquele que não trabalha com um ideal, com uma coisa que não é real. Ele trabalha nas circunstâncias da nossa vida, do dia a dia. Então, querido, você não está só. Nas tempestades, Jesus está enxergando, está vendo sim. O Senhor é o nosso pastor, Ele é o teu pastor, e Ele é a certeza de que nada nos falta, de que nós teremos sempre o suprimento das nossas necessidades, né? E então, no meio das tempestades, os discípulos estavam com medo, tomados de medo, mas Jesus é aquele que não desampara e encoraja. E aí Jesus ele aparece nessas situações. No fim, então, a gente contempla a grandeza do Senhor.
Eu tenho certeza, querido, que muitos irmãos que estão assistindo agora são capazes de lembrar quantas vezes nós passamos por situações e que nós permanecemos e muitas vezes a gente não entendia, mas o Senhor pacientemente, bondosamente nos levou até o fim dessa tempestade, a passar por toda essa situação, e depois a gente entendeu qual era o propósito de Deus naquele momento, né? Quantas coisas Deus fez, quantas coisas difíceis nós passamos, mas nós saímos fortalecidos, melhores do outro lado, porque o Senhor trabalha assim. Então, querido, se você está passando por uma situação, ou se você passar por uma situação, reconheça Jesus presente nisso, porque a palavra diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não pode tocar. E a palavra diz, queridos, que para tudo Deus tem um propósito na vida, na nossa vida, né? Tudo Deus tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, permaneça firme, porque eu tenho certeza, querido, que se você permanecer firme, no final você vai glorificar mais ainda ao Senhor. Você vai reconhecer mais ainda o Senhor Deus na tua vida. E isso vai, com certeza, engrandecer a Deus, trazer paz, trazer alegria, trazer presença de Deus para você, em nome de Jesus. Amém? Quero fazer uma oração para nós terminarmos. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Liga o teu pensamento no Senhor agora, em nome de Jesus. Pai querido e amado, nessa noite quero engrandecer ao Senhor, bendizer a Ti, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Bendizer ao Senhor, Pai querido, pela Tua palavra, que é a palavra que fala conosco, que nos ensina, que nos dirige. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada irmão que está agora em Tua casa, no seu lar. Toca, Senhor Deus, o seu coração. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Tu és aquele que tem o poder de apaziguar as tempestades. Tu és aquele que tem o poder de ordenar as ondas que se acalmem, ao vento que pare de soprar. Senhor Jesus, em nome do Senhor, neste momento que estamos vivendo, em que muitos estão passando por situações, Pai querido, emocionais, psicológicas, Senhor Deus, Pai, Tu és aquele que tem o poder de entrar no coração e trazer a Tua paz. Senhor Jesus, aonde o Senhor ia, o Senhor dizia, o Senhor saudava o lar com a Tua paz. Que este irmão, que esta irmã seja agora, Senhor Deus, alcançado, seja agora, Senhor Deus, tocado pela paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, que o mundo não conhece, Senhor. Peço agora, em nome do Senhor Jesus, toca, Pai, faz um milagre, opera, Jesus, Tu tens esse poder. Senhor, ensina-nos a permanecermos firmes, ensina-nos, Senhor Deus eterno, a enxergarmos o Senhor em meio a tempestades e não olharmos para as situações, as circunstâncias, Pai. Senhor, pela Tua misericórdia, abençoa cada irmão nessa noite, nos ajuda e nos ensina, Senhor Deus eterno, a nos deslumbrarmos com as maravilhas do Senhor, a contemplarmos a beleza do Senhor, a enxergarmos o Senhor, mesmo nas coisas simples, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir as grandes, as sábias. Pai, em nome do Senhor Jesus, para louvor e glória do Teu nome, eu peço a Tua bênção nessa noite. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.